Meus queridos, a gente vai começar aqui a ver agora o quarto capítulo da apostila que fala sobre figuras planas, tá? O que seria uma figura plana, pessoal? Uma figura plana nada mais é do que um, um conjunto de pontos, né? Que estão no mesmo plano. Então eu tenho, por exemplo, essas figuras aqui, elas são chamadas de figuras planas. Porque observe, ó, eu tenho vários pontos formando ela, né? Que como a gente já viu, né? Aqui elas são pedacinhos, né? Segmentos de retas que são formados por infinitos pontos, né? Então eu tenho aqui, ó, infinitos pontos aqui, todos no mesmo plano. Então eu chamo isso aqui de figura plana. Só que aqui, pessoal, perceba que ela não tem nenhum ponto de intersecção, ou seja, não tem nenhum encontro aqui entre mais de um ponto, tá? Eu, por exemplo, ó, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, eles nunca vão se encontrar, tá? Eles nunca vão ter dois, vai cortar a figura aqui, eu não vou ter uma reta, por exemplo, cortando essa figura aqui, tá? Então essa aqui eu chamo de figura plana, simples, aberta, tá? Porque não tem nenhum ponto de intersecção, ou seja, não tem nenhum ponto que passe por duas retas ao mesmo tempo, segmentos de reta, tá? Então aqui elas estão abertas. Aqui mais para baixo, pessoal, eu tenho o que eu chamo de figuras planas, porque também estão no mesmo ponto, né? Elas estão também no mesmo plano, desculpe. Todos os pontos delas estão aqui nesse plano, só que o que acontece? Aqui eu já tenho um ponto de intersecção. O que é o ponto de intersecção, pessoal? Ó, perceba que eu tenho esse pedaço aqui, ó, e esse outro, eles não se encontram, ó. Então eles estão se encontrando, então aqui eu chamo de ponto de intersecção, tá? Quando eu encontro os dois segmentos de reta. E ela é fechada, tá? Aqui eu tenho uma figura que ela é não simples, tá? Porque ó, ela acaba não sendo só uma reta que não tem ponto de intersecção. Então eu chamo ela curva, de curva, figura plana, né? Uma curva aberta, não simples, tá? Porque ela não tem somente linhas que não se cruzam, tá? Aqui eu tenho pelo menos uma linha que se cruza, nesse caso aqui. Aqui eu tenho duas, ó. Tenho essa e essa, ó. Se cruzaram. Então aqui eu chamo de curvas planas abertas, tá? São figuras geométricas também planas, tá? E a última aqui, pessoal, que é o que a gente propriamente vai estudar, se chama figura geométrica plana, fechada, tá? Ou curvas planas fechadas, porque aqui, ó, fechei, ó, não tem nenhum ponto aqui que está aberto. Diferente dessa aqui e dessa aqui, que eu tenho pontos abertos, ó, eu saio daqui, vou para cá e termino aqui, não fecha a minha figura. E aqui até eu fecho uma parte, mas eu deixo aberto outra, ó. Aqui tá fechado, ó, mas aqui tá aberto, ó. Então, isso aqui eu chamo de figura curva plana fechada simples, tá? Por que simples, professor? Porque ela não tem, ela só tem todos os seus pontos estão num plano só, tá? Ela não tá em dois planos, ela tá nesse plano aqui, verdinho aqui, tudo bem? Continuando, pessoal, o que acontece? Também existe as curvas planas fechadas não simples, tá, pessoal? Aqui, ó, eu tenho curva, só tenho curvas, só que aqui é fechado. Diferente da de trás ali, que ela fica aberta, né? Ela fica aberta em algum ponto, ó. Essa aqui ela é curva, fica aberta em algum plano. Ela acaba sendo fechado aqui, tá? Só que ela não é simples, porque ela é formada às vezes por mais de uma figura geométrica. Aqui, por exemplo, eu tenho dois triângulos, né? Então ela não é simples. Esta aqui eu chamo de figura simples, tá? Curva plana fechada simples, é fechada e simples. Aqui eu já coloco uma figura, é uma curva plana fechada, não simples, porque ela é formada por mais de uma figura, tá? Pessoal, mas o nosso foco mesmo são os polígonos, né? O que são polígonos, né, pessoal? São figuras formadas por segmentos consecutivos não colineares, tá? O que são esses segmentos não colineares, pessoal? Por exemplo, ó, eu tenho dois polígonos aqui, ó. O que é não colinear, pessoal? Não colinear quer dizer que ele não se cruza, tá? Ele não tem nenhum ponto onde eu consigo cruzar os pontos aqui, tá? Então isso aqui eu chamo de polígono, tá? Isso aqui eu não chamo de polígono, porque eu tenho um lugar aqui que está cruzando, ó, tá? Essa figura não é só essa parte de baixo, é formada por duas. Então aqui eu tenho um polígono que está se cruzando, tá? Essas linhas, pessoal, que ele está dizendo aqui para nós, poligonais,
elas são sempre fechadas, tá? Elas são sempre fechadas e simples. Elas não são formadas por mais de uma figura. Então eu tenho aqui dois polígonos. Daí, pessoal, desses polígonos, o que que acontece? Eu tenho aqueles que eu chamo de convexos e aquele que eu chamo de não convexos, tá? A diferença é bem simples, tá, pessoal? Um polígono convexo, se você imaginar qualquer dois pontos aqui, eu traçar uma reta por eles, essa reta não sai de dentro do meu polígono. Por exemplo, ó, vamos supor que eu quero colocar um ponto aqui e um ponto aqui, ó. Se eu quiser traçar a reta que liga esses dois pontos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou traçar essa linha reta aqui, né? Ó, vou traçar essa linha aqui, ó. Saiu fora do polígono? Não. Ah, então eu vou fazer essa aqui, ó. Este e este aqui, por exemplo, ó. Aí eu vou traçar a reta aqui, ó. Ó. Perceba que qualquer ponto que eu coloco, dois pontos que eu coloco aqui dentro, e eu traçar uma reta que passa por eles, não sai fora da minha figura. Então isso eu chamo de polígono convexo, tá? Agora, o não convexo ou côncavo é aquele que eu consigo desenhar, colocar dois pontos e a figura acaba saindo, a reta sai fora do polígono. Porque o nosso polígono, pessoal, é só essa parte amarela. O que está em branco não faz parte do polígono. Então, por exemplo, ó, se eu desenhar aqui, ó, um ponto aqui, ó, e eu traçar uma reta entre eles, ó, saiu fora. Saiu fora do polígono. Então, este aqui eu dou o nome de não convexo ou côncavo, tá? Toma cuidado, pessoal, para não confundir. Convexo é aquele que eu desenho, coloco dois pontos dentro dele, faço uma reta e não sai a reta fora. Não convexo ou côncavo é aquele que eu coloco dois pontos e eles acabam, a reta acaba saindo fora do polígono, tá? Tem outras retas, pessoal, que não saem, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Qualquer uma dessas não sai, mas tem uma, pelo menos, que sai fora. Já tendo uma, quer dizer que esse polígono, ele é côncavo ou não convexo, tá, pessoal? Lembre-se, pessoal, bem disso aqui, ó. Um polígono é uma curva plana, ó. Uma curva plana, quer dizer que está num plano, fechada simples, ó. Simples, tá, pessoal? Ela não é uma curva fechada não simples, ela é simples, ela é formada só por uma figura, diferente daquelas uma que a gente viu ali em cima, essa aqui, por exemplo, que é não simples, que ela é formada por mais de uma figura, tá? É formada por segmentos consecutivos, quer dizer que eles estão um atrás do outro, ó. Consecutivo, lembra lá de consecutivo? Quer dizer, ó, que onde um começa, o outro termina, ó. Onde um começa, o outro termina, ó. Consecutivo não colineares, quer dizer que ele não está na mesma reta, porque se estiver na mesma reta, pessoal, é só uma reta, né? Lembra que é colinear? Ah, vamos supor, esse ponto é colinear a esse. Por quê? Porque ele está na mesma reta, tá? E este aqui, professor, é colinear aos outros dois? Não, porque ele não está na mesma reta, então não colinear. Esses segmentos são os lados do polígono, então quer dizer que isso aqui é o lado do nosso polígono, tá? Depois, pessoal, a gente sabe, a gente organiza esses polígonos, essas figuras, em dois grupos, tá? Quais são esses dois grupos? Os não polígonos, os polígonos e os não polígonos, tá, pessoal? Os não polígonos são menores, são menos coisas para a gente entender, tá? Porque são figuras abertas ou fechadas que se cruzam, ou ainda os corpos redondos, tá, pessoal? Corpos redondos são quais, pessoal? Os corpos redondos são os círculos, né? Eles são corpos redondos, tá? Tudo aquilo que é arredondado a gente chama de corpo redondo. Então aqui, pessoal, o que acontece? Ó, perceba, ó, todas aquelas figuras que são abertas, ou arredondadas, ou não são simples, eu chamo do quê? Eu chamo de não polígono, tá? Não é um polígono essas figuras, tá? Por quê? Porque ou ela é aberta, ou ela é arredondada, ou ela é composta, ela é formada por mais de uma figura, ela não é simples, tá? Então isso aqui eu chamo de não polígono, tá? Os polígonos são aquelas figuras formadas por segmentos que não se cruzam, tá? Fica bem claro isso, pessoal. A diferença deles está no fato deles se cruzarem, tá? Ou serem arredondados. Desses polígonos, pessoal, tem dois tipos. Os convexos, como a gente já viu, né? Aqueles que eu desenho e coloco dois pontos dentro dele e ligo uma reta. E nenhum desses dois pontos, a reta que eu ligo eles sai fora do polígono. Ou eles são não convexos, que são aqueles que se eu pegar dois pontos e desenhar uma reta,
essa reta acaba saindo fora da delimitação do meu polígono, tá? E dentre, pessoal, os polígonos convexos, eu tenho os regulares e os não regulares, tá? Qual é a diferença entre um e o outro, pessoal? Os regulares têm todos os lados iguais, tá? Então, um polígono regular convexo, ele tem todos os lados iguais. E os não regulares, ele não precisa ter todos os lados iguais, tudo bem? Aqui, pessoal, isso aqui eu acho que vocês até já viram, mas eu vou só comentar com vocês. O que acontece? O polígono recebe o nome de acordo com a quantidade de ângulos que ele tem. Por exemplo, ou o número de lados, porque se eu tenho 3 lados, eu tenho 3 ângulos. Se eu tenho 4 lados, eu tenho 4 ângulos, tá? Então, ou vai ser relação entre os lados ou entre os ângulos. Então, observe aqui comigo, ó. A figura de 3 lados, ela se chama triângulo. A de 4 lados se chama quadrilátero, tá? O de 5 lados, pentágono. O de 6 lados, hexágono. O de 7 lados, heptágono. O de 8, octógono. O de 9, eneágono. O de 10, decágono. O de 11, undecágono. O de 12, dodecágono. O de 13, tridecágono. O de 4, tetradecágono. O de 15, pentadecágono. O de 16, hexadecágono. O de 17, heptadecágono. O de 18, octadecágono. O de 19, enedecágono. E o de 20, icoságono. Pessoal, perceba uma coisa. A partir do 5, eu sempre estou terminando com gono. Ó. Gono, gono, gono. Pessoal, em grego, gono quer dizer ângulo, tá? Em grego, gono quer dizer ângulo. Então, perceba aqui comigo. Por exemplo, ó, o pentadecágono é formado por gono e penta. Penta, pessoal, se vocês lembrarem lá, penta remete a 5. Então, são 5 ângulos. Olha o outro aqui, o hexágono. Gono, gono é ângulo. Hexa remete a 6, hexa. Então, hexa é 6 ângulos, tá? Hepta remete-se a 7. Então, 7 ângulos, tá, pessoal? Então, todos aqui que terminam aqui tem a ver com a quantidade do seu ângulo. Ó, octo, tem a ver com 8. 8 ângulos. Enea tem a ver com 9. 9 ângulos. Deca tem a ver com 10. Então, 10 ângulos, tá, pessoal? Então, o nome da nossa figura, da nossa figura plana aqui, ela vai se remeter à quantidade de ângulos que ela tem, tá, pessoal? Só o triângulo, que ainda que o triângulo é 3 ângulos e o quadrilátero 4, que eles aqui fogem um pouquinho. O resto tudo funciona dessa maneira. Pessoal, tem figuras de mais lados, tá? Não vai só até o 20, como eu falei para vocês, ó. Não vai só até o 20. Tem figuras de mais lados. Só que acontece que os mais usuais é até aqui. Depois disso, você acaba não usando tanto, tá? Só, dentre essas figuras, a gente vai estudar algumas que são mais importantes, tá? Dentre elas, eu tenho os triângulos, tá? A gente até já viu, vocês já viram essas questões de triângulos e quadriláteros lá atrás. Só que eu vou recordar com vocês. Os triângulos, pessoal, eles têm alguns tipos, tá? O que a gente pode caracterizar um triângulo? A gente pode dizer que ele é uma figura de 3 lados ou 3 ângulos, né? E a gente pode classificá-los em relação a seus lados ou a seus ângulos, tá, pessoal? Quando eu classifico os triângulos aos lados, tem 3 tipos. O triângulo equilátero, que possui 3 lados iguais, ou seja, possuem o mesmo comprimento, tá? Os 3 lados do triângulo equilátero possuem o mesmo comprimento. Pessoal, isso aqui é notação de geometria, tá? Ó, eu tenho lado e corto com um tracinho. Quer dizer que todos os lados são iguais, porque todos estão cortados só com um tracinho, tá? Então, todos os lados são todos iguais. Então, triângulo equilátero. O triângulo isósceles é aquele triângulo que ele possui 2 lados iguais. Quais? A maior parte deles, pessoal, está aqui, os lados iguais, ó. Esses dois, ó. Porque, ó, tem 2 lados cortados só com um tracinho. Ah, professor, e se eu quiser marcar esse aqui, como é que eu faço? O de baixo eu coloco 2, porque o 2 é diferente do 1, então esses 2 lados são iguais, isso aqui é diferente, tá? Então, triângulo isósceles, 2 lados iguais. No triângulo escaleno, todos os lados têm comprimentos diferentes. Então, perceba, ó, aqui eu tenho só um quartinho, aqui tenho 2, aqui tenho 3. Então, todos os lados têm medida diferente, tá? Então,
Se a gente classificar os triângulos quanto à medida do lado, eu tenho 3 tipos. Equilátero, todos os lados iguais, isósceles, 2 lados iguais, e escaleno, com todos os lados diferentes, tá? Agora, se eu quiser classificar nossos triângulos quanto à relação dos ângulos que eles têm, pessoal, como a gente já viu o ângulo, ó, quando eu tenho um ângulo reto no triângulo, ó, esse aqui, pessoal, isso aqui, ó, só para relembrar, é a notação de ângulo reto. Então, isso aqui mede 90 graus, tá? Sempre que vocês verem 2 ângulos, eu tivesse o quadradinho com a bolinha no meio, esse é o ângulo reto, tá? O ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho no triângulo um ângulo reto, que está aqui, ó, um ângulo reto, eu chamo esse triângulo de retângulo, tá? Ele possui pelo menos um lado reto. Quando, pessoal, todos os ângulos do meu triângulo, dentro do meu triângulo aqui, ó, este e este ângulo, são menores que 90 graus, ou seja, todos os ângulos sejam agudos lá dentro, ele tem que variar entre 0 e 90 graus, o que acontece? Esse triângulo se chama acutângulo, tá? Então, se os ângulos de dentro do meu triângulo são agudos, esse triângulo se chama acutângulo, tá? E para fechar, pessoal, o último classificação de triângulo quanto ao ângulo se chama obtusângulo. Por que obtusângulo, pessoal? Porque um dos seus ângulos, que é este aqui, ó, ele é maior que 90 graus, ou seja, ele é um ângulo obtuso, tá? Então, se eu tenho um ângulo obtuso, esse triângulo vai se chamar obtusângulo, tá, pessoal? Se vocês prestarem um pouco de atenção, pessoal, ó, obtusângulo. Então, ó, obtuso, ângulo. Então, ele tem um ângulo obtuso. Aqui, ó, agudo, daí fica acutângulo. Só que daí o acu vem também do quê? Do agudo, tá? Então, acutângulo quer dizer que tem ângulos agudos, tá? E o retângulo quer dizer que tem um ângulo reto, tudo bem? Então, eu tenho, pessoal, 6 tipos de triângulos se eu for observar medidas de lados e ângulos separados, tá? Mas, pessoal, toma cuidado porque, ó, quando eu tenho um triângulo equilátero, esses ângulos são todos agudos, tá? Então, o triângulo equilátero, ele é um triângulo acutângulo, tá? O triângulo isósceles também, pessoal, na maior parte dos casos, absoluta, ele é um triângulo acutângulo, tá? O triângulo escaleno é um triângulo, pessoal, e na maior parte das vezes ele é obtusângulo, tá? Mas não é regra, tá, pessoal? Não é regra isso, tá? A maior parte das vezes acontece, mas não é regra, tá? Depois, pessoal, dos triângulos, a gente vai para os quais? Para os quadriláteros, tá? E os quadriláteros também são umas figuras bastante importantes, tá, pessoal? A gente vai começar a falar sobre os trapézios, porque são os que apresentam, de certa forma, uma maior variação entre o seu formato. O que são os trapézios, pessoal? São quadriláteros que possuem 2 lados paralelos correspondentes à sua base e uma base maior e outra menor. Pessoal, toma cuidado com essa definição. O que ele diz pra gente? Ó, que eu tenho uma base aqui em cima, uma base aqui embaixo. Essas duas são paralelas. O que é ser paralelo? Quer dizer que nunca se encontra, tá? Então eu tenho 2 lados que são paralelos e eu tenho um lado menor do que o outro, tá? Quando eu tenho isso acontece, essa figura se chama trapézio, tá? Dentre os trapézios, pessoal, eu tenho 3 tipos, como eu tenho os 3 tipos de triângulos, tá? E eles também têm relação com o quê? Com lado e com ângulo, tá? Então, ó, se o trapézio possui 2 lados opostos não paralelos, o que é não paralelos, pessoal? Quer dizer que vai se encontrar. Então, este lado não é a base, tá? Este lado, se eu aumentar, ó, uma hora ele vai se encontrar, ó. Se encontrou aqui em cima, então ele não é paralelo. Esses 2 lados, se eles têm mesma medida, ou sejam congruentes, pessoal, congruentes quer dizer que possuem mesma medida, tá? Se eles são congruentes, então eu tenho 2 lados iguais no meu trapézio, não é a base, tá? O outro lado, eu chamo esse trapézio de isósceles, quer dizer que tem 2 lados iguais, tá? Que nem
a gente tava falando dos triângulos, tá? Se eu tenho, pessoal, um trapézio onde eu tenho dois ângulos retos, ó, esse ângulo reto, ó, dois ângulos retos no meu trapézio, eu chamo esse trapézio de retângulo, tá? E se, pessoal, nenhum dos lados forem da mesma medida, ou seja, todos os lados aqui sejam de medida diferente, ou os dois lados que não são paralelos são um diferente do outro, quer dizer que esse tem um, esse tem dois tracinhos, ó, um é maior que o outro, o que que acontece? Esse trapézio se chama escaleno, igualzinho no triângulo, né, pessoal? Se todos os lados são diferentes, eu tenho um triângulo escaleno. Aqui eu tenho um trapézio escaleno, tá? Paralelogramo, pessoal. O que é um paralelogramo, pessoal? Um paralelogramo também é um quadrilátero, tá? Porque os quadriláteros têm vários tipos, tá? Quadrilátero é toda figura que tem quatro lados, mas daí a gente tem os trapézios, os paralelogramos, né? E o que é a classificação do paralelogramo? É um quadrilátero que possui todos os lados opostos paralelos entre si. E os lados com ângulos opostos são congruentes, ou seja, tem a mesma medida e as diagonais se cruzam no meio. Pessoal, o que está dizendo aqui para vocês? Ó, que eu tenho os lados que são paralelos, ó, lados paralelos na minha figura, eles são congruentes, ou seja, tem o mesmo tamanho, ó. Esse e esse tem o mesmo tamanho, ó, tá? A diagonal, o que é a diagonal mesmo, pessoal? É o segmento de reta que liga os dois pontos não consecutivos, ou seja, esse e esse. Ele se encontra bem no meio da figura, tá? Ok? Sem problemas, pessoal? E os ângulos que são opostos têm a mesma medida, ó. Ângulos que são opostos, o que é oposto, pessoal? Está na frente dele, ó. É oposto a ele, ó. Está na frente dele, é oposto a ele. Então, esses ângulos aqui, eles têm a mesma medida, ou seja, são congruentes, tá? Pessoal, daí, dentre os quadriláteros, eu tenho o losango também. E o que é o losango? O paralelogramo que possui quatro lados congruentes e quatro diagonais e duas diagonais perpendiculares. Ou seja, pessoal, o losango, a definição dele é quatro lados iguais, ó. Quatro lados iguais e a diagonal que liga dois segmentos não consecutivos, que eu já expliquei, pessoal, o que é segmento não consecutivo, tá? O que é não consecutivo? É aquele segmento que não está na mesma reta, ou seja, ó, por exemplo, ó, vou chamar isso aqui de A e isso aqui de B, ó. Se eu ligar isso, o A até o B, eu tenho um segmento, eu tenho dois pontos consecutivos, porque eles estão na mesma reta. Se eu ligar o B até o C, ó, eu tenho dois pontos consecutivos sendo ligados para um segmento. Então, a diagonal, ela liga dois pontos não colineares, ou não colineares, desculpe, não consecutivos. Quer dizer o quê? Que ele não está no mesmo segmento, ó. Eles estão em segmentos separados. Então, ó, esses dois aqui estão em segmentos separados. Então, isso aqui é uma diagonal, tá? E ela é perpendicular. Pessoal, perpendicular quer dizer o quê? Que forma ângulo de 90 graus. Então, eu tenho as duas diagonais, ó. As duas diagonais aqui. E entre elas, o ângulo formado é de 90 graus. Tudo bem? Depois, pessoal, dos losangos, eu tenho os retângulos. O que são os retângulos, pessoal? Retângulos são paralelogramos, ou seja, tem quatro lados, que apresentam quatro ângulos retos. Então, pessoal, ó, tendo quatro ângulos retos, eu chamo de retângulo. E, por coincidência, pessoal, os lados paralelos são iguais também, ó. Lados paralelos são iguais, tá? Então, esse lado é igual a este e este é igual a este, tudo bem? E por último, pessoal, o quadrado, que é o mais conhecido, o quadrado e o retângulo são mais conhecidos, né? O quadrado é um paralelogramo que possui quatro ângulos retos e quatro lados congruentes. Então, ele tem, ó, quatro ângulos retos, ou seja, ângulo de 90 graus, e quatro lados iguais, tá? Para ajudar aqui, pessoal, tem uma tabelinha que fala para vocês os tipos de quadriláteros. Os quadriláteros, pessoal, eles são muito amplos. Ó, eu tenho os quadriláteros que são trapézios e os não trapézios. Vamos para os não trapézios primeiro. Os que não são os quadriláteros que não são trapézios são aqueles que não têm lados paralelos. Então, ó, observa aqui comigo, ó. Se eu ver essa figura aqui, ó, esse lado não é paralelo a este e este não é paralelo a este. Então, aqui eu tenho um trapézio que não tem lados paralelos. Então, ele é não trapézio, tá? Ó, esse aqui também, ó, este lado não é paralelo a este e este não é paralelo a este. É um quadrilátero, porque tem quatro lados, mas não
tem lados paralelos. Então, isso aqui é não trapézio. Então, toda figura que não tem lados paralelos, nenhum dos seus lados são paralelos, eu chamo de não trapézio, tá? Dentre os outros quadriláteros, tem os trapézios, aquele que tem pelo menos um par de lados que são paralelos. Então, eu tenho, ó, todos os trapézios, ó, os trapézios retângulos, os trapézios escalenos e os trapézios isósceles, porque pelo menos um par de lado desses é paralelo, tá? Pelo menos um. Então, ó, este aqui é paralelo a este aqui é paralelo a este e esse aqui é paralelo a este. Nos trapézios, pessoal, as bases, elas são paralelas, tá? Então, a base que eu chamo aqui de menor é paralela à base maior. Base maior paralela à base menor. Base menor paralela à base maior. Então, quando eu tenho um par de lados paralelos, eu chamo de trapézio. Agora, quando eu tenho um par de lados paralelos, todos os lados opostos são paralelos, eu chamo de paralelogramo, tá? Porque todos os lados opostos são paralelos, ó. Paralelogramo, ó. Esse lado é paralelo a este e este é paralelo a este. Então, ó, os lados que são opostos são paralelos, tá? Retângulo, lados opostos, paralelos. Losango, lados opostos, paralelos. E o quadrado, lados opostos, paralelos. Então, pessoal, toma cuidado, porque isso aqui muitas vezes cai em prova. Eu pergunto para vocês, ó, um quadrado é um trapézio? É. Por quê? Porque o que é a definição de trapézio? Pelo menos um par de lados paralelos. Quanto par de lados paralelos tem o quadrado? Dois pares. Ele tem todos os seus lados aqui, são paralelos, então ele é um trapézio, tá? Ah, professor, o paralelogramo é um trapézio? É, porque o paralelogramo tem mais de um par de lados paralelos, então ele é um trapézio, tá? Professor, o retângulo é um quadrilátero? É, porque é uma figura de 4 lados, tá? Professor, o trapézio isósceles é um retângulo? Não, daí não é, pessoal, tá? Por quê? Porque o trapézio isósceles, ele tem um par de lados paralelos e os lados, nenhum dos seus lados, só tem um par de lados que é igual. No retângulo, o que acontece? Eu tenho que ter os pares de lados paralelos iguais. Então, por exemplo, esse lado aqui é igual a este e este é igual a este. No trapézio isósceles só tem este igual a este. Então, ele não pode ser caracterizado, o trapézio isósceles não é um retângulo, tá? Ok? Então, pessoal, isso aqui eu fecho a nossa explicação, tá? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Toma cuidado na hora de estudar lá, tá?